Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Meu nome é Karina Moniz, tá? Eu sou consultora especialista na área de food service do Sebrae São Paulo. Sejam todos bem-vindos à Feira do Empreendedor. É o primeiro dia de todo mundo? Todo mundo? Primeiro dia? Que ótimo. Não? Estão vindo já desde ontem? Legal, bacana. Né? A gente tem várias ações para o segmento de alimentação fora do lar, que o Sebrae São Paulo apoia. É um segmento prioritário. A gente está com um restaurante de sucesso aqui na sua primeira edição. Está bombando, como a gente costuma dizer, está bem agitado. E a gente também tem aqui no lado do Espaço Inova hoje um dia especial somente para quem é da área de alimentação e que a gente tem aqui várias palestras acontecendo ao longo do dia, tá? Na parte com convidados, inclusive, eu acho que na programação de vocês podem ver, a programação de hoje está toda nas salas de conhecimento em cor verde, mas aqui do Inova a gente tem um espaço, inclusive a gente tem hoje, eu acho que a participação do Eric Momo, que é um empresário do ramo de pizzarias, da 1900, convidado, nosso parceiro também aí, contando aí como é que foi empreender aí durante esse tempo todo, né, e ter 7 lojas próprias, né, dentro da cidade de São Paulo, né? Então, todos aqui são empresários de alimentação ou vão empreender? Quem vai empreender? A maioria. Quem já é dono do negócio? Os 3, 4 lá. Só para saber os negócios. Esfirraria. Você, quem tinha lá atrás que tem negócio? Doceria. Casa de bolos, super tendência, e vocês? Comida sem glúten, mais tendência ainda, tá? A ideia aqui é a gente mostrar o seguinte, a gente organiza uma missão que acontece, né, em junho, para Nova York, através dessa unidade, que é a Unidade de Acesso ao Mercado de Serviços, que dá a oportunidade de que o empresário entre, né, comece a ter acesso a alguns mercados. E aqui, sempre que a gente faz uma missão, a gente desenvolve um produto para trazer para os clientes que não têm acesso à missão ou que não foram para a missão, para conhecer o que é, de fato, visto na missão e o que acontece depois, né? E nesse estudo em especial, a gente está trazendo aqui algumas etapas dessa palestra, né? Na realidade, isso é um seminário, a gente aplica ele em 3 horas, aqui ele está pocket, está em 40 minutos, para a gente poder falar um pouco. Então, a gente vai pincelar, não vamos nos aprofundar muito nos modelos de negócios que foram visitados em Nova York e que também tem em contrapartida aqui, né, lugares na cidade de São Paulo também, que também são referências. Tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre os números, né, de consumo nos Estados Unidos e no Brasil, as principais tendências, né, da feira, do que foi visto realmente lá em junho do ano passado. A próxima edição é agora de 26 a 28 de junho desse ano. Os casos, né, os cases de Nova York, né, e de São Paulo, que são referências e o que eles têm em comum. E, por último, a gente sempre faz uma provocação. O Sebrae tem o dever de provocá-los a empreender ou de enxergar os desafios, certo? E aí também algumas questões sobre desafios específicos do segmento. Nosso encontro vai ter mais ou menos, eu vou tentar fazer em 40 minutos, e a gente abre 20 minutos finais aí para algumas perguntas que vocês venham a ter, tá bom? Então, o que a gente traz aqui de cenário americano e de cenário brasileiro, né? Então, veja, o lado esquerdo aqui a bandeira americana, né? Os Estados Unidos tem aí 320 milhões de habitantes, o Brasil tem aí em torno de 100 milhões a menos, né? O PIB total aí são 17 tri de dólares, né? No caso do Brasil, são 5,5 tri de reais, né? A participação do segmento do food service no PIB americano é de 4%, mas se vocês forem fazer a conta, vocês vão ver que é bem representativo, né? E a participação do food service no PIB brasileiro chega aí a quase 6%, tá?
o percentual gasto com alimentação fora do lar. O que o americano gasta fora de casa? Ele gasta 47%, né, das despesas que ele tem com alimentação. E aí a gente fala, despesa com alimentação é despesa, pode ser no varejo, pode ser em serviços. Aqui a gente está falando de serviços. Do total gasto com alimentos, 47% do seu orçamento está previsto para gastar em alimentação fora do lar, frente a 34% média do Brasil. São Paulo, a gente já tem um indicador de 40%, 41%. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de um grande centro urbano, onde o hábito de vida termina levando as pessoas a comerem mais fora de casa. Tudo bem? Vamos entrar, pessoal? Podem entrar, se aproxeguem. Tem cadeiras aqui. Ó. E aí, o que a gente pode falar? Ó, em 1955, se você olhar, o americano ele só gastava 25%. E em 2002, veja a diferença de 95 para 2002, o brasileiro gastava, em média, 24%. A gente traz esse cenário comparativo não para dizer que os Estados Unidos é muito evoluído e o Brasil não. Longe disso. A gente está apenas trazendo esse dado para dizer também que é um segmento que cresce. Né, existe, é um dos segmentos prioritários em qualquer lugar do mundo, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, né, mas também, por exemplo, na Argentina, no Chile, na Europa como um todo também. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Aí, no estudo, a gente está trazendo duas pesquisas de consumo. Né? Uma que é da referência da Technomic, que é uma empresa de consultoria na área de food service nos Estados Unidos, e a outra pesquisa que a gente vai trazer também, que é do Instituto Food Service Brasil, né? Que são dados também de 2014. Né? Os dados de 2015 estão começando a serem divulgados agora, né? Então a gente está ainda com dados de 2014. O que o americano diz na pesquisa de consumo dele? Olha só o que ele está falando lá para a gente. Né? 64%, né, que respondem às pesquisas dizem frequentar os fast foods. Né? Não à toa, o conceito de fast food ele realmente vem, né, dos Estados Unidos, mas nem sempre a gente está falando que o fast food é atrelado a uma comida de má qualidade. Tá? Nos Estados Unidos. O nova-iorquino come muito na rua, e nem sempre aquela comida que está na rua é uma comida ruim. Haja vista o movimento dos food trucks que a gente teve recentemente, que a gente importou, e que já é um hábito do nova-iorquino já há muito tempo, comer na rua, e do europeu também, mas isso não quer dizer que a comida ela é ruim, ela só é fast. Tá? 59% consomem alimentos fora de casa. Né? Então, eles dizem isso. Né? Então, você vê, mais da metade da população, pelo menos ou dos respondentes, disseram fazer alimentações fora de casa. Né? 44% gostam de frequentar cafeterias. E isso traz um dado que é assim, as cafeterias nos Estados Unidos elas ofertam algo a mais. O modelo de negócio que a gente encontraria hoje parecido, que está ofertando algo a mais por necessidade, é, por exemplo, as padarias. As padarias hoje elas passaram a ser tudo, né? Comércio, serviços, né? Indústria, e aí você cada vez vê mais ofertas de serviços dentro das padarias, inclusive pizza em pedaço, que inclusive é uma tendência, na realidade já é uma realidade no mundo afora, mas aqui essa coisa de pizza em pedaço no Brasil ainda não pegou muito, mas você consegue comer uma pizza com pedaço numa padaria. 33% dizem frequentar uma bakery coffee, que seria um misto, né, de o que a gente chama de boulangerie, que, enfim, que seria uma padaria mais que teria produtos com valor maior agregado, né, com produtos premiums. O que o americano respondeu mais? E olha só lá o que o público feminino falou. Principalmente, 40% do público feminino chegou a dizer bem assim: eu tendo a comer refeições mais leves durante a semana do que nos finais de semana. E o público feminino respondeu 41%, o público masculino 31%. Aí a gente sabe mais ou menos por quê. A mulher está sempre preocupada com a boa forma, tal, não sei o quê, enfim. 36% aqui ó, diz: eu espero que os restaurantes ofereçam porções menores. Então, isso também segue a linha de raciocínio de que aquela coisa do prato feito, farto, e que ainda é uma realidade nossa, né? Então, assim, principalmente para o público feminino, quando eu vou num PF, eu fico com dó, porque eu desperdiço comida. Né? Então, aquela comida vai para o lixo. E tem muita gente passando fome no meio do mundo para a gente desperdiçar. Mas, infelizmente, a gente ainda tem aspectos culturais no Brasil de ter que fazer um prato PF gigantesco. Né? E a gente espera
que isso... E lembrando que comida produzida indo para o lixo é desperdício de dinheiro, né? Então, aqui, a gente vê essa questão do americano se preocupando com a questão da saudabilidade, né, e também se preocupando em comer menos do que ele realmente precisa. Haja vista que tudo lá, principalmente no varejo, é tudo muito grande. Né? Então, você tem leites em bags de 3 litros, né? O Doritos lá, um saco é do tamanho do mundo. Assim. Então, e eles comem tudo, é uma questão cultural. Por último, olha o que a gente fala aqui de crescimento de consumo na hora do almoço. Né? A gente teve um crescimento de 126% de hard cider, que na realidade são as cidras, né? Que não se trata especificamente de um refrigerante, mas são bebidas à base de suco de maçã, né? E que tem alguma aromatização, né? Ou um chá gelado, alguma coisa assim. Aí vem com uma proposta de ter ali algum aroma diferente, ou de gengibre, enfim, e é servido muito com gelo, enfim. Não se trata de um refrigerante, de uma bebida gaseificada, apesar de que existe. 61% estão tomando café gelado, o iced coffee. E essa coisa do café gelado, aqui a gente vê ainda algumas lojas que começaram a trabalhar, principalmente a Starbucks, ela tem um café gelado deles lá, mas aqui no Brasil a gente ainda não interpretou muito bem o café gelado, apesar de que existem casas que oferecem. Um crescimento de 52% no consumo na hora do almoço de craft beer, que é o que a gente chamaria de cerveja artesanal, né? E aí, quem aqui já identificou que cerveja artesanal, de fato, é uma nova tendência que veio para ficar? Todo mundo já viu isso, né? Haja vista o tanto de gente que está interessada em ter a sua micro-cervejaria, ou fazer sua cerveja, ou ser mestre cervejeiro. 23% de crescimento de pizzas com sabores especiais, né? Então, não necessariamente os sabores tradicionais. 21% de procura de consumo de sopas ou de caldos, cremes, né? E 17% ainda de batata frita. Batata frita é universal. Não adianta. Batata frita é, de fato, um produto mais consumido também, que tem crescimento nos Estados Unidos. E olha o que acontece no Brasil. Olha o que a pesquisa do IFB traz para a gente. Qual é o alimento mais consumido pelo brasileiro? Batata frita. Batata frita, salada, hambúrguer bovino, arroz, pão, feijão, outros lanches. Esse slide a gente quer alertar para vocês o seguinte: se eu vou empreender, e aí é o caso da maioria que está aqui, correto? Se eu vou empreender, então vamos olhar, esse é o slide mestre dessa palestra. Tá? A gente precisa entender aqui o seguinte: 70% do consumo de alimentação fora do lar do brasileiro de segunda a sexta-feira, ele ocorre de segunda a sexta-feira. Ele não ocorre mais no fim de semana. Tá? Então, se eu vou empreender, se o meu modelo de negócio é um modelo de entretenimento para o fim de semana, a gente tem que começar a pensar, de fato, se a gente quer ganhar dinheiro ou fazer o que gosta. Ah, eu gosto de cozinhar. Então, a gente precisa olhar como é que está se comportando o consumidor. Tá? E esse dado e esse slide aqui, ele traz bem isso. O tráfego por momento do dia. Vejam que o almoço e o lanche da tarde representam mais de 50% do tráfego diário do consumo de alimentação fora do lar. Então, o que é importante observar aqui? O meu negócio ele vai estar aberto no momento em que os clientes mais consomem esse serviço ou esse produto? Então, veja lá, 14% se dá durante o jantar, 12% ainda do lanche noturno, 5% do café da manhã, 14% do lanche da manhã. Veja que o modelo de padaria ele termina abordando bastante, né, todos os dias, todos os momentos do tráfego por dia. No caso, se eu vou montar um bistrô, eu estou ali nos meus 14% e aí eu estou ali nos 30% também ali do fim de semana, esperando uma expectativa. Se eu vou pensar em fazer, né, de repente eu vou ter um comércio ou uma pequena lanchonete, veja que eu tenho 28%, né, de fatia de mercado aí para consumir. Então, é nisso que a gente quer trazer para vocês, essa informação do quanto é importante olhar para o cliente para poder tentar empreender. Tá? E aí, porque aí depois a gente não entende por que abriu um negócio e não sabe por que não deu certo. Né? Porque a gente abriu porque a gente gostava de cozinhar. E não basta só gostar de cozinhar. Tem que se preparar realmente para atender um segmento tão competitivo. Tudo bem até aqui? Aí, olha só quais são as motivações de consumo que os clientes responderam nessa pesquisa em 2014.
32% preferem aquele lugar por hábito, né? 22% disseram que preferem pela conveniência, 18% pela comida e 10% pelo valor. Vejam que os fatores de comida e valor não são mais sine qua non para garantir a fidelidade de um cliente, mas sim a questão do hábito e da conveniência. Ou seja, quem abre um restaurante, o que ele vende? Ele vende comida ou ele vende serviço? Vende serviço. E isso aqui é, de fato, o indicador que está trazendo isso. Nós vendemos serviço. O cliente quer uma comida boa? Sim, ele quer uma comida boa. Ele quer valor? Agora sim, mais do que nunca. Talvez esse cenário, inclusive, do valor mude agora em 2016. Porque agora a gente está... Todos somos consumidores agora e todo mundo está apertando um pouco o bolso, certo? Porque as coisas estão bastante caras. E aí, olha só as questões de situações de consumo. 60% frequenta o local, tá? 30% prefere levar, então a gente tem modelos de negócio aí takeaway, ou seja, que é a coisa do pega e leve, né? Pensando nisso, 7% de delivery e 3% drive-thru. Então, quando a gente vai pensar em empreender, a gente precisa ver se vai atender essas expectativas aqui de consumo, ou pelo menos os hábitos de consumo do brasileiro. Essa pesquisa está disponível no site do Instituto foodservicebrasil.com.br, vocês podem acessar lá, tem os dados de forma mais detalhada, e o importante aqui é a gente entender isso. Quando que a gente chega agora? Qual é o principal desafio, então, da gente? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide, não, tá? A gente precisa o quê? Já que a gente vai empreender... Ô, Gustavo, eu tenho que ficar presa aqui mesmo, porque eu estou com vontade de andar. Então, tá bom. Eu tenho vontade de andar, e a pessoa é canhota, então ela tende a ficar do lado esquerdo. Então, assim... Então, a gente tem o quê? A gente tem que pensar em inovar, né? Inovar na experiência de compra e pensar em redução de custos. Então, como que a gente vai pensar em gerir melhor os nossos recursos, gastando menos, vendendo mais e trazendo uma experiência de serviço para o cliente com qualidade, né? E tudo isso, né, para propiciar o quê? Um valor agregado para o seu cliente, do seu produto, né, sem gastar mais. E aí, para isso, é preciso bastante inovação e criatividade, correto? Por isso que a gente organiza essas missões e leva os empresários para conhecer os mercados lá fora. E Nova York não é escolhido por um motivo especial, mas Nova York é escolhido porque é um mercado que já passou por uma crise muito séria em 2009, né, e que se recuperou aí ao longo dos últimos anos. Tá? Então, tudo bem? Vamos lá. Só para vocês terem ideia, essa aqui é uma das lojas que foi visitada lá em Nova York, então é a Max Brenner, é uma chocolateria, e eles desenvolveram um copo específico, que já vem com canudinho, e que diz assim, me beba. Né? Então, tem toda uma estratégia de marketing por trás do produto, e muitas vezes a inovação ela não é cara. Né? Para isso, o Sebrae tem vários produtos relacionados à questão de marketing, né? De oficinas, inclusive o Gustavo é conteudista de vários produtos da casa, e vocês podem trabalhar, a gente tem oficinas que falam sobre marketing de relacionamento digital, enfim, várias outras coisas. Mas hoje, quando a gente vende serviço, a gente precisa pensar muito no nosso marketing também. Tá? Não adianta só pensar no produto em si, dele ser bacana, se eu não sei vender ele. Até falei outro dia, saiu uma nota na Folha de São Paulo, um guia dos restaurantes vegetarianos de São Paulo. 15 a 25 lugares para você frequentar em São Paulo, vegetarianos ou veganos. E eu conheço um empresário que ele é o primeiro vegetariano do Brasil, autossuficiente de produção própria, e ele não está no guia. E aí ele fez, o que eu faço para estar no guia? Eu disse, você faz marketing, você precisa fazer marketing. Né? Porque você tem produto, você tem qualidade, você tem serviço, mas você não está sendo conhecido, você não é conhecido. Então, precisa fazer se conhecer, precisa fazer com que o cliente lembre de você, né? E o boca a boca continua ainda sendo a melhor das divulgações. Tá bom? E aí, assim, olha lá, os empresários, essa é uma foto que foi feita uma dinâmica no final da missão, lá em Nova York. E a gente fez um trabalho com os empresários e a gente pediu para eles o seguinte: elenquem quais são as 5 principais tendências vistas nas empresas que a gente visitou aqui em Nova York e que vocês enxergam que sejam tendências também que sejam viáveis no Brasil, né, em São Paulo principalmente. E depois dessa dinâmica toda,
a gente chegou nessas 5 tendências, do que foi visto lá e do que pode ser identificado no Brasil ou melhorado do ponto de vista do slide anterior, de inovar na experiência. E aí o próprio grupo dos empresários, foram em torno de 40 empresários, eles elencaram essa questão, do que eles viram lá. A gente viu muitas empresas com apelo local, né? Muitas empresas com essa coisa do restaurante pop-up, a gente viu isso já também no varejo. Aqui no Brasil, a questão do varejo de vestuário pop-up já é bem consolidada, mas a parte de alimentação ainda está meio assim, ninguém conhece muito bem. A tendência do saudável, a tendência dos produtos premiums e a tendência dos modelos de negócio inovadores. Tudo bem? Pode? A gente vai explicar ao longo dos slides. Ele perguntou se dá para explicar sobre o item do temporário do pop-up e a gente vai aprofundar nas próximas. A gente vai, na realidade, agora caminhar por todas essas tendências. Tá bom? Esse foi... Tá falhando um pouco. Alô? Não, essa apresentação... Não, isso aqui foi o trabalho feito com os empresários lá. A gente levou os empresários para Nova York. Tivemos um roteiro, né, terrestre em Nova York, onde foram visitados vários estabelecimentos. Mas, depois, sempre que a gente organiza uma missão, a gente tem um dever de casa. E aí, nesse dever de casa, a gente faz com que os empresários realmente desenvolvam e discutam o que foi visto, quais as melhores práticas e o que pode ser realmente implementado nos seus modelos de negócio. E essas 5 tendências que foram vistas lá, óbvio que existem várias outras tendências de mercado, mas essas foram aqui os empresários elencaram como algo que poderia ser factível e que tem a ver com o nosso mercado também. Tá bom? Porque, assim, os Estados Unidos ele é muito mais evoluído em negócios relacionados à sustentabilidade e ética, a gente ainda está meio engatinhando nisso, e aqui foram as tendências realmente que entraram em sinergia dos 2 países. Pessoal, vai ter um momento no final da palestra para a gente fazer um debate. Aí a gente deixa, vocês anotem as perguntas e a gente faz no final. Eu levo o microfone e compartilha com todos. O Gustavo vai ficar me auxiliando aqui agora. Muito bom. Tá? Então, quando a gente fala de tendência local, a gente fala cada vez mais, a gente está ouvindo falar de produtos vindos da fazenda. Tá? Então, isso já é um conceito muito antigo nos Estados Unidos. Essa rede de supermercados, a Whole Foods, né, ela já trabalha com produtores locais, é um mercado, um varejo de alimentos só de produto local. Né? Tanto que, me complemente, né, em cada gôndola onde tem o produto, ele dá a ficha técnica, ele dá a rastreabilidade do produtor, né, e a classificação, inclusive, de preferência de consumo ou não. Né, se é consumido, tem lá umas classificações do produto. E aí, aqui, então, esse termo farm to table, que seria da fazenda para a mesa, está cada vez mais emergente, digamos assim. Haja vista que a gente já tem até um restaurante aqui em São Paulo que foi inaugurado com esse nome, Farm to Table. Então, é uma tendência mundial, cada vez mais pela questão da saudabilidade. A saudabilidade é uma tendência, é uma preocupação mundial. Né? Então, a questão de saúde pública, as pessoas estão preocupadas em se alimentar melhor e buscar um alimento com menos agrotóxico ou que seja pelo menos mais saudável. Né? Então, aqui a gente traz isso mesmo. A gente identificou realmente que o que já existe lá realmente tem sido uma tendência cada vez mais forte aqui no Brasil. E aí, aqui, depois que a gente fez a missão, nós capacitamos os nossos técnicos internamente na casa, né, para poder aplicar esse produto no estado inteiro. E a gente também organizou uma missão aqui na cidade de São Paulo. E aí a gente procurou lugares, né, que representassem essas tendências, ou seja, modelos de negócios na cidade de São Paulo que representem as tendências que foram vistas em negócios nos Estados Unidos. E aqui a gente encontrou, basicamente, eu sou suspeita para falar, porque eu sou cliente também, a queijaria que fica na Vila Madalena. A queijaria, só para vocês terem ideia em números, ela tem mais de 180 tipos de produtos de queijo, é do empresário Fernando. Né? Ele basicamente trabalha com 50 produtores de queijos no Brasil inteiro, em 10 estados diferentes. Então, ele consegue trazer o queijo é todo artesanal, né? É de leite cru,
Está lá, enfim, são queijos maravilhosos e ele ainda está fazendo um trabalho de afinagem, que é uma técnica específica para você afinar o queijo e conseguir esse mofo aqui, que é um mofo característico dos queijos franceses, enfim. Então, além disso tudo, o trabalho de desenvolvimento, né, de desenvolver esse produtor, né, então ele tem todo um apelo, né, o projeto nasce em 2007, ele trabalhou com muita dedicação nesse projeto, e a loja existe, e hoje ele consegue fornecer os queijos, as tábuas de queijo da queijaria para vários restaurantes renomados da cidade. Os chefes de cozinha renomados estão comprando os queijos e servindo as tábuas da queijaria. Inclusive, no cardápio, quando você chega no restaurante, vai assim, é uma tábua de queijos da queijaria. Então, além de promover o pequeno produtor, ele ainda está conseguindo levar para o consumidor final, no varejo, e também nos restaurantes, ainda sensibilizando os chefes de cozinha para que exista um consumo. Mas ele tem o zelo e o cuidado de não sobrecarregar a produção dos produtores. Tá? Uma vez que ele enxerga que o cara ficou dependente do negócio dele, ele não continua tanto assim a parceria e ele tenta promover que aquele produtor busque outros canais de venda também, para não ficar dependente. Porque ele mesmo fala, se eu quebrar, quebra todo mundo. Então, os caras não podem ficar dependentes. Então, existe um apelo de sustentabilidade de modelo de negócio na queijaria, que está por trás dessa experiência, e é um negócio que, além de favorecer o local, né, oferece também uma experiência muito agradável a quem vai lá. Né? A vigilância sanitária passou lá, está tudo ok, né? Então tem toda a rastreabilidade dos produtores, enfim, são produtos artesanais. Tudo bem? Aí a gente passa para a questão do temporário, tá? Que é o pop-up lá que o pessoal estava perguntando. Tá? Então, aqui, para vocês terem ideia, é o Urban Space, né, que fica numa praça perto da Penn Station, em Nova York, onde, durante o verão, né, vários restaurantes são abertos aí e eles trabalham esse período do verão aí, porque no inverno não vai ter ninguém circulando na rua, né? Então vai ter muita neve. Então, mas o americano no verão ele gosta muito de usar os parques, né, de consumir comida na rua, enfim, tal. Então essa é uma ação temporária que já acontece há vários anos, né? E o que a gente pode encontrar aqui, várias experiências de comida, né? Então, assim, de comidinhas de rua, com pratos, com chefes renomados aqui. Você veja que tem até... Eles montam estruturas de fornos, de pizza, enfim. E é aberto diariamente, né? Então, fica ali, durante uma temporada, essa ação para oferecer a comida. Então, esse é um modelo de negócio temporário. Esses empresários, por exemplo, saem daqui, de repente, num período de verão, e vão para um outro lugar que esteja no verão e vão trabalhar outras. E, às vezes, tem muito essa coisa do temporário em lugares fechados também. Tá? Não é só em lugar aberto, em praça pública. O que a gente encontra de temporário em São Paulo? Né? A gente tem o Fogaça, o Henrique Fogaça, o chefe do Masterchef, conhecido como o chefe do Masterchef, e o Queco Gonzalez, eles são os pioneiros dessa ação de restaurante pop-up temporário aqui no Brasil. Né? Eles começaram uma ação lá no Centro de Cultura Judaica, né? Essa foto aqui, né? Onde eles fizeram um restaurante que ficou funcionando por cerca, acho que, de uns 60 dias, aproximadamente, né, mediante vendas de ingressos antecipados, enfim, para poder consumir ali uma experiência gastronômica durante um tempo dentro do Centro de Cultura Judaica. Existe um projeto muito antigo, que é desse cara chamado Alex Tessari, que é o Dinner in the Sky. Eu não sei se vocês lembram, ou já viram na internet, é uma mesa com as pessoas ficam jantando em cima, nas alturas, em cima de um guindaste. E isso é um projeto que circula o mundo inteiro. E ele já veio aqui para São Paulo. A primeira edição, acho que foi no foi no Parque do Ibirapuera. E eu acho que teve uma outra edição também que foi ali perto da Ponte Espraiada. Eu acho que foi por ali. Então, a gente tem, assim, é um projeto antigo, é temporário também. Então, se vende os ingressos, as pessoas vão ter experiência. Normalmente, a questão do temporário ela está ligada a uma nova experiência. Tá? Não está ligada necessariamente a um consumo, não é um estabelecimento disponível, aberto com horário programado, enfim. Ele tem um tempo para começar e um tempo para acabar. O varejo de vestuário já faz isso há muito tempo. A gente fala de lojas pop-up. Então, as pessoas alugam um espaço, montam a lojinha, né, fazem uma divulgação, estratégia de marketing, as pessoas consomem, depois a loja fecha e vai para um outro espaço. E aí eles ficam itinerantes. Né? O Rafael de Spiriti também, que já foi um dos melhores chefes de cozinha há um tempo atrás,
linkado pela Folha, a revista Veja. Né? Ele tem um projeto chamado Fechado para Jantar, que eventualmente ele põe no ar aí. E a gente tem, por último, agora a Casa Rueda, que é do Jefferson e da Janaína Rueda, que eles também abrem a casa deles para alguns jantares fechados. Mas, assim, normalmente essas ações acontecem num ambiente bem de uma divulgação muito fechada para um determinado nicho de público. Agora eu vi que vai ter o Dinner en Blanc, que é uma ação que acontece no mundo inteiro, em que as pessoas vão vestidas de branco e tem que ser a rigor, e acontece na rua, e só para participar custa R$450 para o casal. Né? Então, são experiências realmente de compra, né, com um aspecto de inovação e que tem sempre um chefe renomado por trás. Tá? A gente tem que entender que essa questão do temporário, aqui em São Paulo ainda tem essa questão, no mundo ainda tem também, né? Mas lá em Nova York, exemplo de Nova York, é comida de rua, como ela já é muito consagrada, então não necessariamente você tem ali um chefe renomado, você tem bons chefes, bons profissionais de mercado que estão ali investindo na questão temporária. E aí a gente chega na questão do saudável. Né? E aí o saudável eu acho que é unânime, a gente tem visto brotar realmente cada vez mais negócios saudáveis no Brasil. Né? E nos Estados Unidos isso já tem sido uma preocupação muito grande, principalmente por aquelas questões que eu falei, questão de saúde pública. Né? O americano tem diabetes, tem hipertensão, a gente também está vivendo isso, as nossas crianças estão com diabetes e com hipertensão porque elas estão mal alimentadas. Não no geral, mas assim, cada vez mais a gente está se preocupando e os órgãos públicos também. Né? Então, essa coisa de buscar o apelo de comer algo mais leve, saudável, não se trata só de uma tendência, nem de modismo. Veio para ficar. Tá? Então, assim, é uma tendência que realmente está aqui, veio para ficar, e quem vai empreender no ramo de alimentação precisa pensar em um mix de produtos no seu cardápio que atenda à questão da saudabilidade. Tá? Não necessariamente você precisa trabalhar com produto orgânico, né? Mas assim, você precisa pensar em trabalhar com produtos que sejam saudáveis. Aqui, na realidade, a gente mostra para vocês, são as gôndolas daquele mesmo mercado, do Whole Foods, e aí aqui vocês vejam que assim, a gente já vê assim, o varejo alimentício no Brasil, já vista o modelo de, por exemplo, o Pão de Açúcar, enfim, eles já têm as rotisserias, já fazem alguns pratos com apelo da saudabilidade. O Pão de Açúcar é uma rede, inclusive, que traz muito essa questão da saudabilidade, né, em voga. Mas, por exemplo, você ainda não encontra no varejo alimentício, nos mercados, umas rotisserias que já vendam um lanche ali pronto para a pessoa comer, que seja saudável, que dali ela passe, que aí é a história do takeaway. Eu passo, compro, pego, como, e isso. Por questões culturais. Né? Então, rotisserias de mercado, elas ainda meio que, né, capengam. As rotisserias de rua estão indo muito bem. Né? Então, a gente tem visto vários modelos de rotisseria de negócio de rua no Brasil. Já vista que assim, 81% dos estabelecimentos no Brasil eles são de um único dono, e é um único negócio e é de rua. Né? As redes representam 19%. Né? Então, assim, tem que entender também que assim, quem está indo pensar em ter uma rotisseria, alguma coisa assim, a gente pode dizer que está aí abordando e abraçando todas as causas das tendências. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, a rede de sucos, a Fresh & Co., que tem trabalhado aí também com alimentos germinados na frente. Antes de fazer os sucos, já tem ali as sementes germinadas e o cliente escolhe qual é a semente germinada que ele quer fazer ali o suco dele na hora. Tudo bem? Estou indo muito rápido? Não? Então tá bom. Quem que representa a questão da saudabilidade no Brasil? Uma rede que já está no mercado, um varejo alimentício que já está no mercado há 28 anos. Né? A gente nem sabia que... Eu até fui pesquisar, eu nem sabia que o Mundo Verde tinha 28 anos. Já tem 28 anos. Né? Eles têm uma prospecção em 2016 de ter 480 lojas no Brasil. Né? E eles têm uma linha de mais de 10 mil, salvo me engano, não, minto, 30 mil produtos, né? E trabalham com 1.200 fornecedores, sendo que dos 1.200 fornecedores que fornecem para o Mundo Verde, 75% desses fornecedores são pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então, você veja a importância de uma rede como essa, que se você parar para pensar, e eu vejo que tem algumas pessoas mais novas que eu, mas quando eu comecei a cozinhar uns 20 anos atrás, também comecei a trabalhar na área, uns 20 anos atrás, ninguém nem sabia o que era linhaça, era comida de passarinho. Né? Então, sei lá, isso aqui é comida de passarinho.
né? Então, chia, o mundo verde ele traz esse poder de transformação e de conhecimento para o brasileiro de um modo geral. Óbvio, todo mundo começou a conhecer algum produto específico, né? Porque essa rede chegou no mercado há uns 28 anos. Ela representa, de fato, um negócio que realmente a gente pode dizer assim, putz, quem realmente inseriu a saudabilidade no Brasil? Né? Essa questão de se alimentar melhor, de se alimentar mais leve, de ter mais fibra na alimentação, a gente realmente está aqui, né, batendo palma, porque realmente é isso. E foi através deles que, aí, obviamente, o resto da cadeia terminou tendo conhecimento, né, de outras farinhas, de outras fibras, e aí hoje você vê cada vez mais negócios surgindo com essa proposta de trabalhar com ingredientes e insumos que, inclusive, você encontra aqui. E, enquanto consumidor, você pode comprar esse insumo, levar para sua casa e fazer. Já vista, por exemplo, que hoje tem muita gente fazendo seu próprio pão, né? E aí você consegue encontrar aqui. Questão do premium, que aí é aqui a quarta tendência que a gente está falando, né? Gustavo, foi você que comeu esse ossobuco? Não? Gente, isso é um ossobuco, né? Veja que o corte do osso está completamente diferente do corte que a gente conhece, né? Aqui a gente corta lá, né, a perna assim do jeito que serra, do jeito que é. Aqui eles serraram de outro jeito e a carne está aí dentro e tem tutano e tem aí um queijo com um arroz, enfim, tem várias coisas dentro de uma travessinha que é de inox ou de alumínio, ou uma coisa com experiência assim. Veja que se trata de uma experiência de consumo bem distinta e inovadora. Assim, é diferente do que a gente está vendo, do que a gente conhece. E aqui do lado a gente tem uma doceria, que é a Rice to Riches, que ela é especializada somente em arroz doce. Veja, só arroz doce. E são 22 tipos de arrozes doces. Salvo me engano, me lembre os nomes de alguns, porque tem o romance, um romance em Paris, tem arroz doce de cheesecake, tem um que chama cafeína com chocolate e não sei o quê. Então, são arrozes, né, todos doces, né, e que são servidos aqui como uma experiência diferente. É uma sobremesa, é uma refeição, enfim. Como o americano gosta muito de açúcar, então isso aqui é bem-vindo para eles também, né? E aí, o que a gente encontra assim, de diferente aqui no Brasil, que a gente pode dizer assim, o que segue em São Paulo com uma linha premium também? O que a gente tem vários negócios em São Paulo que são premiums, mas a gente elencou duas mulheres empreendedoras na cidade de São Paulo. A Carole Crema, que é do Lavin Douche, que é aqui, ó, que é essa casa aqui, que fica ali nos Jardins. Né? A Carole está no mercado desde 1990, ela é uma chefe patissier famosíssima, renomada, ela tem um programa no GNT aqui junto com o Felipe Bronze, o Que Seja Doce. Né? Ela é professora da Escola Vilma Covese já há muito tempo, que é uma escola consagrada de culinária aqui na cidade de São Paulo. E a Carole foi a precursora, foi ela quem fez o primeiro cupcake aqui no Brasil. E ela publicou um livro de cupcakes. Então, ela é uma figura que dita tendências no mercado de doces aqui no Brasil. Então, ela está sempre inovando. E aí, mesmo que ela inove bastante, ela ainda tem uma coisa que ela conseguiu fazer com uma experiência de compra e de custo baixo, que a gente falou lá no desafio, no início, que ela pegou o bolo de coco, aquele que todo mundo gosta, embalado no alumínio, né, e fez a embalagem no alumínio, mas com todo um apelo visual de comunicação, né, de embalagem. E ainda agora, recentemente, ela ainda colocou o bolo de coco num potinho de vidro e está fazendo isso para eventos e casamentos. Então, ela é uma pessoa que está sempre inovando, não se cansa, né, e ela tem sempre ela trabalha sempre com produtos premiums, todos os chocolates são, de fato, os chocolates que tem que ser, né, que não é chocolate, né, que é meio Calibu, meio outro. Então, ela trabalha realmente com os produtos premiums. E aqui ao lado, que a gente, infelizmente, né, no seminário, quando a gente faz ele, né, durante 2h30, a gente aprofunda cada vez mais em cada negócio desse, mas hoje aqui a gente não tem tempo para isso. Aqui a gente tem a Julice Blanger. A Julice nasce em 2011. Ela é de uma empresária também, uma mulher fantástica, né, Gustavo, a gente ficou impressionado com o que a gente conversou com ela, o modelo de negócio dela.
Ela só trabalha com fermentos naturais, fermentação natural, né? Os produtos são todos artesanais e ela ousa a fazer a produção diária e o que não é vendido ela descarta. Você imagina numa padaria artesanal você produzir aquilo e ter expectativa de venda daquele produto ao longo do dia, sem perder a qualidade do produto junto ao cliente. Então, a Julice ela tem um modelo de negócio extremamente complexo, fica ali perto do Instituto Tomiotaki, por ali no Alto de Pinheiros, né? E ela é assim uma empresária extraordinária. Além do que, isso eu vou falar agora. E já por causa da expansão, no sábado e no domingo ela faz um brunch, né? Então ela tem um brunch no sábado, de tão cheio que ficou e do quão o negócio foi se multiplicando, né? E foi agradando o cliente, a clientela, o público-alvo dela, que é um público premium também, né? A gente está falando do Alto de Pinheiros, um bairro nobre de São Paulo. Ela terminou agora abrindo a sua primeira loja de shopping ali no Shopping Vila Lobos, né? E está indo super bem, pelo que eu sei. Acredito que ela deve expandir para um modelo de franquias ou coisa que o vale ou de rede própria. E ela não vai sair da premissa de trabalhar com pão artesanal e nem de fazer a produção diária. Então, é um grande desafio, ela é uma grande vencedora também. Está aí no mercado há pouco tempo. A gente quis trazer o exemplo da Julice, porque ela é uma empresária, por mais que ela tenha muito conhecimento na área já há muito tempo, mas o negócio dela existe só, né, há 5 anos. E, ao contrário, o Laviandus também não existe há tanto tempo assim, eu acho que é desde 2009, mas a Carole já está no mercado desde 1990, está no mercado mesmo, assim, né? Tá na ativa. Por último, as últimas tendências que foram elencadas pelo nosso grupo, né, do aspecto. A questão da inovação, o negócio inovador. E aí vocês vejam, isso aqui é o Gotham West Market, que fica na Downtown, é isso? É uma espécie do centro da cidade mesmo, numa área muito nobre. Pelo que foi relatado, assim, existe inclusive um estacionamento para bicicletas. Tá? Então, quem frequenta aqui, geralmente é ciclista, existe um volume de ciclistas muito grande aqui. E aí, isso é um mercado fechado, com 10 restaurantes de chefes renomados e que trazem uma experiência diferente. Haja vista que aquele ossobuco foi consumido aqui, nesse espaço. Isso aqui, a gente ainda não conseguiu ver no Brasil ainda. O mercado de Pinheiros começa a dar sinais de que vai caminhar para isso. Mas trata-se de um mercado público. Na Europa, você consegue ver alguns modelos de negócio parecidos como esses aqui, né? Você tem vários mercados, né, na Espanha, em que você tem vários espaços com mesas coletivas, mesas compartilhadas, onde as pessoas podem comer sozinha, ou podem comer acompanhadas, ou podem interagir, ou pode ser um momento de paquera, enfim, são experiências. E o cliente ele fica nessa coisa, ele fica volátil, ele pode consumir qualquer coisa ali. Por exemplo, em Granada, na Espanha, existe um mercado similar a esse, em que você tem uma louça única do mercado, né? E aí o cliente, então a louça ela é a louça com o nome do mercado. E todo mundo consome, então você tem ali só a loja de croquetes, a outra só a loja de salmorejos, que é um prato típico de lá. Você tem várias, uma loja só de pescados, outra só de risoto, e aí por aí vai. Então, isso já é uma prática de negócio lá fora já há muito tempo. No Brasil, a gente ainda não tem isso. São espaços privados, não são espaços públicos, né? O mercado de Pinheiros começa a caminhar para uma coisa similar, mas ele ainda não ele se trata de um espaço público, ou seja, chega uma determinada hora do dia, ele fecha. Nos mercados, por exemplo, no mercado de Granada, ele é público e privado. Então, tem negócios privados e tem o mercado de peixes, enfim, no mercado de... E aí as lojas que são do mercado público fecham, mas os restaurantes ficam abertos, tá? Então, o que a gente pode encontrar aqui em São Paulo... Né? Porque aí a gente vai encontrar experiências inovadoras em São Paulo, mas não encontra essa coisa de ser num único espaço, várias experiências inovadoras ali dentro de um único espaço. Mas a gente encontra esses ciclistas, porque você entra no site, chamaram 27 Bike Café, fica ali perto da estação Butantã, do metrô,
E eles se dizem ciclistas, eles não se dizem nem empresários, né? E lá você pode estacionar sua bike, você pode comprar uma roupa de bike especial, e ele tem parcerias, inclusive, com lojas renomadas no mercado do varejo de vestuário, né? Você pode estacionar e tomar um banho antes de pegar o metrô, né? E você pode tomar um café ou até almoçar ou até jantar. Então, veja o quanto de experiência e de conveniência e praticidade esse modelo de negócio traz para o cliente que pretende consumir, né? Tem um nicho de mercado específico? Tem, é para o ciclista. Mas você chega lá na hora do almoço e você vê inúmeras pessoas que não são ciclistas e que estão lá porque simplesmente simpatizam com o modelo de negócio. Tá? E aí tem a oficina. E eles ainda terminam vendendo outros serviços lá dentro, como, por exemplo, o Bike Anjo, que é um serviço que eles vendem que, assim, se você quer, de fato, se empreender na rua, né? Eu quero começar a andar de bicicleta, eles têm um guia que treina você a saber andar na cidade de bike, né? Então, veja que o quanto de experiência de serviço essa empresa está trazendo. Por último, o único negócio que é comum nos Estados Unidos e aqui, né? Então, a gente tem recentemente inaugurado o Italy aqui em São Paulo, né? O Italy é um modelo de negócio que contempla todas as experiências possíveis, né? Todas as tendências de consumo, de mercado estão aqui nesse negócio. Ele é um negócio extremamente complexo. Eu vou só perguntar, quem já conheceu o Italy? Então, tá, até que tem pouquinha gente, vale a pena a experiência, não precisa comprar as coisas, vale a pena ir lá passear. E muitas vezes também é rotulado como um lugar caro, mas assim, outro dia eu paguei R$25 no risoto. Tá bom o preço? Tá bem bom, era um risoto de salmão defumado. Então, assim, custa R$25. E a proposta do Italy, realmente, na Itália, né, então ele nasce, é uma empresa italiana. Ele nasce na Itália, que existe todo um leque de gama, toda uma gama de ofertas de produtos e serviços, né? E na Itália ele é um negócio barato para o consumidor italiano, para o italiano. Em Nova York você termina tendo essa experiência também. Aqui no Brasil a gente sabe que por causa das nossas taxas, quem é empresário sabe os nossos impostos, além também da coisa do aspecto novidade. Então a gente chegou aí com alguns valores um pouco bem altos na nossa loja de São Paulo, que é composta de 2 pisos, né? Então você tem o piso térreo, onde você tem toda a parte de varejo de hortifruti, e aí você tem, na realidade, diferentemente dos Italys da Itália, o de Nova York e o de São Paulo, eles têm muito mais ofertas de serviços do que de comércio, tá? Então, assim, na Itália, você entra em Turim, em Milão, você vê muito mais varejo, você vê muito mais gôndola, produto para você levar, ou produto pronto para ser consumido, takeaway, levar, as rotisserias, do que você ter os restaurantes e as mesinhas para consumir. Mas aqui, pela nossa tendência e cultura, pela nossa cultura, essa questão do serviço ficou realmente mais forte na planta do Italy, e ele contempla aqui 19 postos de serviços, né, de atendimento ao cliente, até porque a região onde ele está alocado, que é na Avenida Juscelino Kubitschek, existe ali um conglomerado de pessoas muito grande ali em torno das empresas que ali, grandes empresas estão ali, né? Então, travou aqui. A gente começa a fechar a nossa palestra pensando nos nossos desafios. E aí, o que a gente pensa? Vamos pensar em elevar o tráfego e o ticket médio? A gente precisa disso, né? Todo mundo precisa vender mais e ter mais gente, né? Então, a gente precisa também faturar um pouco mais, né? Então, a gente precisa ofertar experiências de serviços diferentes para que a gente consiga agregar valor, né, no produto que a gente vende. Ontem eu fui num restaurante novo, um restaurante polonês. Eu sou curiosa, eu fui atrás de um restaurante polonês. E aí eu sentei com meu marido e disse assim, a gente queria ver a carta de vinho. Será que vai ter? Não, normalmente só vai ter vodka num restaurante polonês. Vai ter Você traz a carta de vinhos? Traz. Trouxeram a carta de vinhos. E, nitidamente, por falta de treinamento, o garçom não entendia de vinho. Mas a carta de vinhos era bem elaborada e bem construída. E a gente pediu um vinho de uma uva X, que aí ele disse que não tinha, e ele disse assim, então a gente pode pedir o outro, que é o Verdejo, que é uma uva da Espanha e tal, enfim. E a gente viu que quando a gente falou Verdejo, ele não entendeu. Eu disse, não, é Verdejo. E aí ele não entendeu, ele fez, não, eu não vou ter.
Ele nem se ousou a ir lá ver se ele tinha um vinho ou não, porque ele simplesmente ficou com vergonha, porque ele não conhecia o vinho. E o que aconteceu? A gente pediu uma cerveja de R$10. Ele deixou de vender um vinho de R$65 para vender uma cerveja de R$10. E a gente tomou uma cerveja, ao invés de tomar uma cerveja de 600 ml, ao invés de tomar uma garrafa de vinho de R$65. Então, veja que muitas vezes a questão de elevação de tráfego e de ticket médio está relacionada à capacitação dos seus funcionários. Tá? Então, a gente não pode realmente, né, deixar de faturar, porque a gente não capacita ou não tem tempo para treinar a nossa equipe. Tá? Conquistar a lealdade de cliente é importante. Tá? Então, a questão da fidelização, lembrar lá a questão do hábito, né, e da conveniência. Eu vou lá porque eu gosto de lá, eu já conheço. São as frases que as pessoas respondem, porque que voltam. Valor e comida estão em terceiro e quarto lugar. Tá? Reduzir custos, racionalizar os gastos, selecionar a tendência correta para o público-alvo. Então, se lembrem daquele slide lá, mãe, né? Se a gente vai seguir uma tendência, se o nosso negócio vai atender algum modelo de tendência ali que a gente também falou aqui, né, ou outras tendências, a gente precisa saber se o público-alvo que vai comprar esse produto realmente tem poder de compra, enfim, fazer toda a análise de plano de negócios. Tá? E aí, ao mesmo tempo, pensar em reposicionamento do negócio, caso você esteja trabalhando aí com alguma tendência que está em decadência. Ou, de repente, se você ainda insiste em manter um mix de produtos que realmente você está com dificuldade de venda, porque o consumidor não se mostra mais com vontade de consumir esse tipo de produto. Tá? Para isso, a gente tem uma oficina, inclusive do programa, de um dos nossos programas, que é de engenharia de cardápios, e a gente vocês conseguem identificar quais são os pratos que vocês têm maior lucratividade, menor lucratividade, porque muitas vezes vocês trabalham o mês inteiro, a grana entra, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu, que ela não ficou. Né? E aí, muitas vezes, é isso. Você tem um produto que é um carro-chefe e ele não te traz margem de lucro. E aí a gente precisa entender engenharia de cardápios, em fazer ficha técnica e fazer ficha técnica administrativa para poder realmente trabalhar com inteligência, né, inteligência mesmo empreendedora, inteligência de gestão, a venda do seu cardápio. Tudo bem? Para fechar, a gente deixa essa frase, né, que é pensar globalmente, é pensar localmente. Lembrar que essas tendências que a gente trouxe para vocês não só são tendências dos Estados Unidos, são tendências globais, né? A questão da saudabilidade, da conveniência, da praticidade, né? Do que é local, do que é inovador. Isso são tendências globais e a gente precisa pensar em comer localmente e valorizar o que é nosso. Tá bom? Muito obrigada. E agora a gente abre para as perguntas. Para a pergunta. Qual o link para essa apresentação? O link para a apresentação. O link ainda não está. Pode ligar para o outro. E-mail para que ainda manda. Alô, pronto, ele ligou ali. Vocês podem. Eu não estou. Quando liga esse, derruba esse. Não, acontece o seguinte, quando liga um, desliga o outro. E aí, vocês podem encaminhar o e-mail tanto para mim quanto para o Davi, tá? Que o Davi fez essa mesma palestra aqui ontem, né? Então eu vou repetir essa palestra amanhã no mesmo horário, às 14 horas. Então, se vocês conhecerem pessoas que vão vir na feira amanhã e que queiram conhecer um pouco mais sobre a palestra, então, assim, venham aqui amanhã às 14 horas e na terça-feira essa palestra vai ser dada aqui ao meio-dia. Tá? Lembrando que o espaço aqui em Nova, ao lado, hoje, está dedicado ao segmento da alimentação fora do lar e que tem aí várias palestras hoje acontecendo até o final do dia. Mais perguntas? Nós temos 10 minutos para perguntas, pessoal. Agora vai. Cuidado para puxar. Não liga. Oi. Alô. Oi. Com a crise no Brasil agora, e eu trabalho no ramo de marmita, tá? Tá. Como isso vai interferir, sendo que as pessoas agora, os empresários, as pessoas que trabalham, estão fazendo marmita em casa e comendo no trabalho. Eu queria saber o que você tem para falar sobre isso. Tá.
É assim, primeiro, o teu nicho de serviço ele é extremamente tendencioso agora, mesmo com a questão da crise. Porque, na realidade, assim, comer fora de casa está, de fato, mais caro. Mas se eu consigo comprar um serviço de conveniência para mim, que me tenha uma relação custo-benefício, eu vou preferir, talvez, não chegar em casa cansada e ficar cozinhando até meia-noite, 1h da manhã, e sim ter, de fato, um serviço de entrega em domicílio que eu receba. Então, para você, hoje, eu acho que é válido pensar muito em reduzir, talvez, pensar numa margem menor de lucro, tá? Para você conseguir um preço mais competitivo e pensar numa logística bem assertiva para você não falhar na questão do serviço, porque você vai vender um serviço, o seu serviço, a logística é extremamente importante, e tentar buscar parceria com algumas empresas. Obviamente, quem trabalha no ramo de marmitex termina tendo uma margem bacana, é diferente de um restaurante à la carte, porque os insumos geralmente são mais baratos, mas vai precisar inovar, talvez, e essa questão da saudabilidade ela vai ser sempre muito bem-vinda, né, para esse modelo de negócio de serviço de marmita. Mas ali, ele quer perguntar mais alguma coisa? Qualquer coisa eu fico aqui depois e tiro mais dúvidas com vocês também. Pode ser, tá bom. Dentro dessas tendências que você mostrou, como fica a comida japonesa? O que você acha? Então, quando você olha para a comida japonesa hoje em dia, você vê cada vez mais, são 2 modelos de serviços que estão em decadência, a questão do rodízio. O rodízio, a gente ainda, essa coisa da fartura, né? O brasileiro gosta de fartura, tal, que a gente falou. Então, assim, você tem visto cada vez mais alguns restaurantes japoneses de rodízio mais vazios, né? E cada vez mais vendo temaquerias brotando na cidade de São Paulo. Isso tem a ver com a questão de um novo consumidor que chegou no mercado, que é a faixa etária de 20 a 30 anos, e que quer consumir algo rápido, saudável, mas não quer se entupir de comida. Um modelo que já está em decadência disso são as churrascarias rodízio, né? Esse público não se renovou. Esse consumidor ele não se renovou, ele parou mais ou menos na idade dos nossos pais. Eu tenho 38 anos, meu pai gostava de ir no rodízio. Hoje ele não gosta mais. E com todas essas questões de saúde, hoje em dia, as pessoas vão passar a comer de forma mais consciente. Haja vista também porque não vai ter comida para todo mundo daqui a algum tempo. Então, com relação à questão da comida japonesa, em São Paulo ela sempre vai ser consagrada. Mas os modelos de negócio rodízio precisam começar a repensar um pouco os seus valores e preços praticados e o modelo de serviço para não gerar essa questão do desperdício e principalmente da questão de segurança alimentar, que continua cada vez mais ainda preocupante. Pergunta aqui. Olá, Karine, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Eu tenho pesquisado bastante sobre a área de food trucks, né? Tá. E, assim, no ramo de fornecer serviços para os food trucks. Aí, assim, aqui em São Paulo existem os food parks, né? Tá. Alguns deles, né? 2 já fecharam. 2 fecharam, né? Então, assim, algo que eu tenho pesquisado e que eu queria a sua opinião sobre isso. O que tem levado a fechar, se é uma tendência que está acontecendo, ou se todo o ramo de food trucks chegou no ápice e está meio que... Tá. É bem polêmico, a gente fica a tarde inteira conversando sobre isso, né? Mas, assim, tudo é uma questão de demanda e de oferta, tá? Então, para quem pensa em ter uma empresa para fornecer serviços para food truck, é interessante começar a repensar ou pensar num plano B, do ponto de vista de você ter uma cartela maior de clientes. Porque, assim, pensar num modelo de negócio para um modelo de negócio que ainda não tem nem 3 anos de vida e que a gente não consegue nem enxergar a mortalidade desse negócio, haja vista também porque o KINAI, que é a atividade empresarial, é a mesma de um bar e de um restaurante, ou seja, comércio e serviços de alimentos e bebidas. Então, assim, é muito difícil. A gente, no Sebrae, a gente tem sido cauteloso em relação à questão do food truck. Existe a questão do oportunismo, e aí quando a gente fala, quando eu falo oportunismo, eu não estou querendo ser depreciativa, mas o brasileiro ele tem mania de querer ganhar algo a mais em cima de algo que está na moda. Então, assim, o preço praticado por food parks, de um modo geral, aluguéis, a questão da própria lei de comida de rua, que zoneou a cidade de uma forma muito inteligente, mas os empresários só quiseram ir para Berrini e para Paulista. Você vê, tem ponto sobrando de comida de rua no Tatuapé, mas as pessoas não querem empreender no Tatuapé. Por quê?
né? Existem milhares de pessoas que moram ali. Então, existe mercado, mas, enfim, culturalmente, a gente ficou... As empresas que pediram TPU se concentraram na Paulista e isso meio que deu uma inchada. E aí, as pessoas terminaram indo para essa coisa do ramo de eventos. E o ramo de eventos é extremamente competitivo. Fora isso, como plano de negócios, o food truck ele é um ponto de venda, ele não é um negócio. Você tem toda uma cadeia de processo produtivo por trás disso. Haja vista que a gente tem aqui no restaurante de sucesso, não muda. O que a gente está falando aqui de processo produtivo não muda para o food truck. E o food truck ele tem prós e tem contras. Mas ele te dá uma limitação de venda, de faturamento, se você estiver realmente num ambiente remoto e não tiver logística para abastecer o carro. Além do que ele tem um custo de manutenção preventiva, e se o carro quebra, você não fatura. Então, assim... Ainda é um modelo de negócio que a gente está olhando com cuidado, né? Existem alguns que vão ficar, sim, existem, mas a gente tem que ter cautela aí agora no momento de empreender. E principalmente em tempos de crise, que quem está com pouco dinheiro, precisa pensar realmente, olhar para o consumo, o mercado, e como é que o mercado tem se comportado para ver realmente se vale a pena investir esse dinheiro num modelo como esse. Tudo bem? Essa e mais uma, tá? Karina, eu trabalho com bolo caseiro e a casa de bolo vai muito bem, porém a gente pretende, né, iniciar um novo negócio na área de lanche natural e suco natural, para tentar seguir essa tendência. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do lanche, né, o fast food natural hoje, se eu vou estar seguindo essa tendência aí do saudável. A questão do lanche natural, assim, tudo bem, você tem que entender qual vai ser o seu canal de serviço, se vai ser delivery. Hoje você tem uma loja de bolos, é isso? Tá, então o cliente vem até você. Na questão do lanche natural, você pode virar uma lanchonete. E aí, uma lanchonete com um único produto, às vezes, é difícil. Então, talvez você precise pensar em novos canais, como um delivery, parcerias com a empresa, ou tentar ir até o cliente. E aí, principalmente, antes da gente chegar em mais detalhes, procurar o Sebrae e falar com a gente, que a gente te dá dicas melhores de como expandir. Tá bom? A última? Mais uma? Obrigada. Pode fazer. Você mencionou na palestra sobre restaurantes vegetarianos, veganos, tudo isso. Como que vocês veem esse nicho? Extremamente promissor. Né? Extremamente promissor. Porque hoje, assim, se você olhar do ponto de vista de... Eu não sou nutricionista, mas as pessoas cada vez, por exemplo, você tem uma gama de clientes que buscam os nutrientes, e não só o alimento. Então, assim, a proposta do vegetarianismo ou do veganismo, ela é muito latente, né? Mas, assim, é preciso entender que existe um público bem específico, a priori ainda muito pequeno, mas ele é bem promissor por causa de vários motivos, porque realmente a gente não vai ter tanta proteína animal aí ao longo dos próximos, sei lá, 20, 30 anos para poder empreender. Então, pensando no longo prazo, é uma promessa bem latente. Tá bom? Só isso? Aí, Thalita, você conversa comigo aqui no cantinho. Que é para a gente não atrasar a próxima palestra. Obrigada.